Algo aconteceu com você neste momento, e a revelação que um policial trouxe à tona sobre o que realmente vigia o seu bairro não é um acaso. Você tem sentido uma tensão estranha, como se as ruas onde você caminha diariamente não fossem apenas concreto e casas, mas um campo de forças onde algo está sendo observado. O que eu vou compartilhar agora é a resposta para essa inquietude que você carrega em silêncio. Até o fim, você vai reconhecer os sinais que vêm surgindo na sua rotina. Entenderá o padrão invisível que tem monitorado o seu campo pessoal e, mais importante, receberá a chave para retomar a autoridade sobre o lugar que você habita. Esta mensagem chegou a você porque o seu espírito já percebeu o que os olhos físicos ainda tentam ignorar. Fique comigo, pois vamos descer as camadas profundas do que está acontecendo agora mesmo ao seu redor. Respire fundo, deixe o ar preencher o seu peito e solte o peso dos ombros. Se pelo menos um desses sinais tocou em você, se você sentiu um calafrio ao ouvir sobre a vigilância oculta em seu bairro, digite o número 777 nos comentários. Os seus dedos digitando esses números são o seu espírito confirmando que a mensagem encontrou o lugar certo. É o seu alinhamento com a verdade que agora começa a ser desvelada. Digite 777 e volte aqui para mim. Você tem notado coisas que para os outros parecem meras coincidências, mas que para você carregam um peso de alerta. Talvez seja aquela sensação súbita de que o silêncio da sua rua está carregado, uma presença que não se deixa ver, mas que faz o ambiente mudar no instante em que você coloca os pés para fora de casa. Ou talvez você tenha percebido que certas luzes, certos movimentos de veículos ou até a postura de pessoas estranhas que surgem do nada seguem um padrão rítmico que parece estar conectado com os seus momentos de maior introspecção. Não é paranoia. É a sua sensibilidade sendo despertada para a realidade. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem desconfia do próprio chamado de Deus e ainda não tem confirmação. Você é um dos escolhidos? Vai te dar essa clareza. São 7 sinais da linguagem do chamado. Marcas de Deus na história de todo escolhido, para reler sua história e reconhecer o propósito selado sobre você antes da fundação do mundo. Pare de chamar de coincidência o que é chamado. Pare de silenciar a inquietação sagrada. Pare de adiar a resposta que sente. Sua janela está se fechando e um escolhido que não reconhece o chamado não anda no propósito. Mais de 10.000 pessoas já leram os 7 sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam algo que ninguém entendia. Viviam em dúvida silenciosa. E descobriram que era real. E tinha nome. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que a dúvida roube mais um ano do seu chamado, para a realidade que sustenta a sua vizinhança. Você começou a notar que algumas conversas que antes eram simples encontros de vizinhos, agora soam vazias, como se houvesse um roteiro sendo seguido por trás das palavras. Você sente que algo mudou, que a atmosfera ao seu redor está mais densa, e essa percepção é o primeiro passo para a clareza. Você tem acordado em horas específicas, sentindo que o seu sono foi interrompido por um chamado, e isso não é um problema de saúde. É a sua vigília espiritual sendo ativada para proteger o território que lhe pertence. Cada um desses sinais é um convite para olhar além da aparência das coisas e reconhecer a ordem que opera sob o véu do cotidiano. Você não está apenas vivendo em um bairro. Você está posicionado em um lugar de observação, e o que te incomoda é exatamente a sua capacidade de ver o que os outros, em sua desatenção, sequer suspeitam. Fique comigo, porque a camada debaixo dessa vigilância é onde a revelação se torna absoluta e a sua postura muda para sempre.
O padrão de vigilância que você detectou não é uma coincidência nem uma casualidade do destino. Ele opera como um campo magnético que tenta se ajustar ao seu próprio campo pessoal, uma tentativa constante de preencher o vácuo que a sua presença deixa por onde passa. Você percebeu que sempre que decide seguir um caminho novo ou tomar uma decisão que te aproxima da sua essência, o ambiente ao redor parece reagir, como se o cenário tentasse se organizar para te manter na mesma frequência de sempre. O que chamam de azar ou coincidência, você agora entende como uma resistência deliberada, um movimento invisível que busca conter a expansão da sua consciência. Essa vigilância atua sobre a sua rotina, testando a sua paciência e tentando drenar a sua energia através de pequenas interrupções, ruídos constantes e desvios que não levam a lugar nenhum. Eles sabem, mesmo que de maneira inconsciente, que você carrega uma chave que pode destravar a estagnação do seu bairro e por isso tentam manter o seu foco fixo no micro, no detalhe, na preocupação imediata. Respire fundo comigo agora. Deixe que o ar preencha cada espaço da sua caixa torácica e solte o peso dos ombros. Fique com essa percepção por um instante, sentindo a calmaria que só a verdade é capaz de trazer ao seu sistema nervoso. Imagine que você é um sentinela posicionado em um antigo forte que, por séculos, esteve coberto pela vegetação e esquecido pelo tempo. Durante muito tempo, você acreditou que o seu papel era apenas varrer o pátio e manter as paredes intactas, ignorando o horizonte porque alguém te disse que ali não havia nada para ser visto. Mas, de repente, você percebe que a sua posição não é de servidão, mas de comando. Você é o vigia que finalmente abriu os olhos. O seu bairro é esse forte, e a vigilância que você sente não é para te prender, mas uma reação de quem percebe que o ocupante legítimo do posto retomou a sua consciência. Você não está sendo vigiado por um inimigo, você está sendo desafiado pela própria autoridade que você mesmo cedeu ao esquecer quem você é. A metáfora do sentinela é a sua nova realidade. Você não precisa mais se esconder ou se apressar. Basta permanecer em vigília, sustentando o espaço com a sua própria presença, porque um sentinela que sabe o que guarda não precisa de armas, apenas de clareza. Se alguma coisa dentro de você acabou de se alinhar, se a imagem do sentinela que eu te mostrei caiu num lugar que você não consegue explicar, digite as palavras "eu vejo" nos comentários. Deixe o reconhecimento selar onde acabou de pousar. O ato de digitar essas palavras torna a testemunha permanente no seu próprio registro. Digite e volte aqui para mim. A solução, agora que você entende a sua verdadeira posição, não é correr para fora ou tentar gritar para quem ainda está dormindo. A solução é o retorno silencioso à sua autoridade interna. Pense nisso como o ajuste fino de uma frequência que esteve fora de sintonia por anos. Você não precisa construir uma nova fortaleza, você só precisa habitar a que já é sua com uma nova consciência. Quando você caminha pelo seu bairro, quando você observa o movimento nas ruas ao seu redor, não faça mais isso com o peso de quem teme o que planejam, mas com a calma de quem reconhece o território. A sua paz é a sua soberania. Onde antes havia ansiedade, agora coloque presença. Onde antes havia medo do que não se podia ver, agora coloque a certeza de que você é a sentinela que finalmente despertou. Você não precisa de mais informações ou de estratégias externas. A autoridade de que você precisa é aquela que nasce quando você decide que, a partir de hoje, nada que acontece no seu entorno vai desestabilizar o centro da sua paz. É uma postura de mordomia espiritual, onde você cuida do seu espaço porque entende que ele é uma extensão do seu próprio ser. Respire fundo comigo. Deixe que essa clareza desça pelos seus ombros, soltando a tensão que você carregou por tanto tempo. Fique com esse momento por um instante, permitindo que a sua própria verdade se assente no seu peito.
Se algo nesta mensagem confirmou o que o seu espírito já sabia, deixe a sua curtida ser o seu amém sem palavras. Não como uma métrica de rede social, mas como uma concordância profunda de que o que foi nomeado aqui foi nomeado corretamente, reconhecendo que a verdade não precisa de aplausos, apenas de testemunhas. Existe alguém na sua vida que precisa exatamente desta mensagem agora. Alguém que vem se esforçando mais que todos ao redor e vê a porta continuar fechada. Alguém que anda calado de um jeito que ninguém em volta consegue explicar. Alguém que carrega o peso de uma vigilância invisível e sente que ninguém mais percebe o que está acontecendo. O rosto dessa pessoa acabou de aparecer na sua mente enquanto eu falava. Mande isto para ela. Não como uma recomendação, não como um vídeo para assistir, mas como uma entrega. Do mesmo jeito que esta revelação chegou até você por um chamado, ela deve chegar a quem precisa despertar para a própria autoridade no seu bairro. Antes de prosseguirmos para o selo definitivo desta experiência, eu preciso que você firme o seu lugar nesta jornada. Digite as palavras "Eu sou o escolhido" nos comentários. Não como um desejo, não como uma esperança, mas como uma confirmação de quem você é. O acordo que vem se formando em silêncio entre o céu e o seu ouvir é um pacto de consciência. Digite devagar. Deixe os seus dedos fazerem o que o seu espírito já está fazendo. Você está ocupando o seu lugar. Você está assumindo a vigília. Você está, enfim, em casa. Você tem sentido que o ar ao seu redor mudou, como se uma vigilância invisível tivesse sido instalada nas esquinas que você percorre todos os dias. O policial que revelou a existência desse monitoramento não estava falando de câmeras ou patrulhas comuns, mas de um sistema que tenta antecipar cada passo seu. Verdade é que esse plano não foi desenhado para te proteger, mas para mapear o seu potencial e contê-lo antes que ele se torne óbvio demais para quem ainda vive na distração. Você não é apenas alguém que mora em um endereço. Você é a fonte de uma frequência que incomoda quem prefere a estagnação. Os seus dedos digitando esses números são o seu espírito dizendo sim para a verdade que foi revelada. É o menor acordo que você pode firmar, mas é um acordo que sela a sua prontidão. Note como as coisas começaram a se comportar de maneira estranha. Conversas que antes pareciam triviais, agora soam carregadas de intenção oculta. Você percebe que certas pessoas evitam olhar diretamente nos seus olhos quando você passa, como se temessem ser reconhecidas pelo que realmente são.
jest dokładnie to objawienie. Nie jesteś zwykłym mieszkańcem tego terytorium. Jesteś cichą władzą, która została tu postawiona, by zrównoważyć otoczenie. Do końca rozpoznasz 4 wyraźne znaki, że twoje pole widzenia zostało aktywowane, by widzieć poza pozorami. Zrozumiesz jedyny wzór czuwania, który próbował ograniczyć twój zasięg, a co najważniejsze, zrozumiesz, dlaczego twoja dzielnica odpowiada, choć w ukryty sposób, na jakość twojego wewnętrznego spokoju. To najmniejsze porozumienie, ale najgłębsze, ponieważ ustanawia połączenie między twoim przebudzeniem a siecią ludzi, którzy tak jak ty czują wibracje zmiany. Obserwuj znaki wokół siebie. Czy zauważyłeś dziwne ruchy, ludzi, którzy przechodzą i wpatrują się w twoje drzwi? A może stałe uczucie, że powietrze na twojej ulicy staje się ciężkie, gdy słońce zachodzi? To nie tylko przypadek. Kiedy czyjaś świadomość się rozszerza, otoczenie wokół zaczyna reagować. Twoja podniesiona wibracja działa jak światło, które przeszkadza cieniom przyzwyczajonym do anonimowości. Twoje zmęczenie, które przypisywałeś wyczerpującemu tygodniowi pracy, jest w rzeczywistości efektem utrzymywania wyższej częstotliwości w miejscu, które wciąż działa na częstotliwościach strachu i kontroli. Twoja okolica zmienia się, ponieważ zmieniło się twoje postrzeganie. To, co nazywasz pechem lub blokadą, jest w rzeczywistości desperacką próbą starych struktur, by utrzymać porządek, który zawsze był oparty na niedostatku. Wzór, według którego działałeś, to bierna obserwacja. Czujesz się jak ktoś, kto ogląda film, w którym fabuła jest już napisana, nie zdając sobie sprawy, że pióro scenarzysty jest w twojej ręce. Istnieje sieć niewidzialnego czuwania, która żywi się twoją wątpliwością i twoim milczeniem. Oni liczą na twój strach, by utrzymać teren zajęty. Ale policjant, który przyniósł to ostrzeżenie, nie mówił o kamerach czy ogrodzeniach elektrycznych. Mówił o duchowej hierarchii, która dominuje przestrzeń poprzez to, co jest dozwolone w polu mentalnym mieszkańców. Byłeś pasażerem we własnym domu, nie wykonując suwerenności, którą twój duch posiada nad ziemią, po której stąpasz. Weź głęboki oddech razem ze mną. Pozwól powietrzu wypełnić każdą komórkę twojego jestestwa, oczyszczając zamęt i niepokój o to, co tam na zewnątrz. Pozostań z tym przez chwilę, po prostu czując swoją własną obecność, bez potrzeby nazywania czegokolwiek, po prostu istniejąc w centrum swojego domu, który teraz staje się twoim prywatnym sanktuarium władzy. Pozwól osiąść w tej części ciebie, która najbardziej czekała, by usłyszeć, że twój głos ma wagę, a twoja intencja ma moc. Wyobraź sobie teraz drzewo, którego korzenie nie tylko wrastają w ziemię, ale splatają się z energetyczną strukturą gleby. Ty jesteś tym drzewem. Przez długi czas pozwalałeś, by korzenie były przycinane przez zewnętrzne okoliczności, przez głosy, które mówiły, że nic nie możesz zmienić, że powinieneś po prostu akceptować to, co dzieje się na twojej ulicy. Ale prawda jest taka, że twój korzeń jest połączony ze źródłem, które nie zna granic. Czuwanie, które próbowano ci narzucić, jest jak przelotna mgła wobec solidności twojej świadomości. Nie jesteś ofiarą czuwania, jesteś wartownikiem, który obserwuje, jak mgła się rozwiewa za każdym razem, gdy decydujesz, kto ma władzę nad twoją przestrzenią. Jeśli coś w tobie właśnie się zamknęło, jeśli objawienie twojej własnej siły wpadło w miejsce, które wreszcie rozumiesz, wpisz w komentarzach słowa „ja widzę”. Pozwól, by to rozpoznanie oznaczyło twoje terytorium. Akt wpisania tych słów czyni twojego świadka trwałym w zapisie tej nowej fazy. Wpisz i wróć tu do mnie. Rozwiązanie nie polega na konfrontacji ze światem, ale na powrocie do twojej osi. Nie musisz uzbrajać się w nic z tego wymiaru. Twoja władza jest rozpoznawana przez pole, gdy przestajesz szukać zewnętrznej walidacji i zaczynasz emanować pewność swojej suwerenności.
Kiedy idziesz, kiedy śpisz, kiedy po prostu zamieszkujesz swoją przestrzeń ze świadomością swojej pierwotnej tożsamości, otoczenie wokół ciebie podporządkowuje się porządkowi, który emanujesz. To powrót, nie wysiłek. To oduczenie się strachu przed byciem widzianym, by przypomnieć sobie, że jesteś światłem, którego twoja dzielnica potrzebuje, by cienie straciły swój cel. Nie jako metryka, nie jako liczba na ekranie, ale jako twoja święta zgoda, że to, co zostało tu nazwane, jest teraz twoją nową prawdą. Ktoś, kto tak jak ty czuł się przytłoczony niewidzialnym czuwaniem, ktoś, kto stara się bardziej niż wszyscy wokół i widzi, że drzwi wciąż pozostają zamknięte. Ktoś, kto chodzi cicho, niosąc ciężar, którego nikt nie rozumie. Ktoś, czyja twarz właśnie pojawiła się w twoim umyśle, gdy mówiłem. Wyślij mu to. Nie jako rekomendację, nie jako treść, ale jako przekazanie troski. Tak samo jak dotarło do ciebie, przez ostrzeżenie, które nie przyszło przypadkiem, zanieś to światło komuś, kto również jest gotowy obudzić się i objąć w posiadanie własny teren. Zanim to się skończy i podczas gdy czujesz ciężar swojej własnej władzy powracającej, wpisz w komentarzach słowa „Jestem wybrany”. Nie rób tego jako pragnienia, ani jako odległej nadziei. Wpisz to jako potwierdzenie, że przymierze, które uformowało się w ciszy między górą a twoim słyszeniem, jest sojuszem, z którego będziesz żył przez cały ten sezon, który otwiera się przed tobą. Poczuj ciężar każdej litery. Pozwól swoim palcom wykonać pracę, którą twój duch już rozpoczął, uznając, że od teraz nic na twoim terytorium nie przejdzie niezauważone bez twojej zgody. Jesteś zaangażowany w prawdę, która teraz mieszka w twojej piersi. Jesteś posłany, by być wartownikiem, którego to miejsce tak bardzo potrzebowało. Jesteś prowadzony przez rękę, która się nie męczy i nigdy nie śpi. W tej chwili na całym świecie inni ludzie otrzymują to samo rozpoznanie, budząc się do świadomości, że ich przestrzeń nie jest przypadkiem, ale wyznaczoną misją. Jesteś częścią czegoś, co nie ogłasza się hałasem, co działa na częstotliwości ciszy. I właśnie dlatego twoja obecność tutaj jest tak realna i transformująca. Nie ma odległości między tymi, którzy się budzą. Istnieje tylko niewidzialna sieć intencji, która utrzymuje równowagę tam, gdzie wcześniej był tylko strach. Uwaga, musisz przygotować się teraz. Przygotowałem materiał dla tych, którzy wątpią we własne powołanie od Boga i wciąż nie mają potwierdzenia. Czy jesteś jednym z wybranych? Da ci tę jasność. To 7 znaków języka powołania, śladów Boga w historii każdego wybranego. Abyś mógł ponownie odczytać swoją historię i rozpoznać cel zapieczętowany nad tobą przed założeniem świata. Przestań nazywać przypadkiem to, co jest powołaniem. Przestań uciszać święty niepokój. Przestań odkładać odpowiedź, którą czujesz. Twoje okno się zamyka, a wybrany, który nie rozpoznaje powołania, nie kroczy w swoim celu. Ponad 10 000 osób przeczytało już 7 znaków i otrzymało przekonanie, którego szukało od lat. Byli tacy jak ty. Czuli coś, czego nikt nie rozumiał. Żyli w cichej wątpliwości i odkryli, że to było prawdziwe i że miało nazwę. Oferta jest otwarta tylko w tym miesiącu. Wejdź teraz w link w przypiętym komentarzu, zanim wątpliwość ukradnie kolejny rok twojego powołania.